Gente, me pediram mais alguns exemplos de problemas de máximos e mínimos e de funções do segundo grau. Então, eu vou fazer com vocês mais 2 exercícios, tá? Fique bem atento, assista, tire as dúvidas, pergunte, participe. Tem gente que parece que sumiu do Classroom, vamos lá. Tem exercício para fazer. E detalhe, hein? Semana que vem prova. Já estou marcando com vocês com antecedência, tá? A prova vai ser na quarta-feira da semana que vem. Eu vou deixar o horário aberto das 9 da manhã até as 11, 2 horas para vocês fazerem essa prova, tá? Você já sabe que o valor da prova é 3 pontos. Tem que fazer a prova, senão vai ter que fazer segunda chamada, requerimento do colégio e aquele tudo celeuma que sempre acontece, tá? Então já estou avisando, vou avisar várias vezes na plataforma para o pessoal não esquecer. Prova na quarta-feira. E o que vai cair na prova, professor? Função do primeiro grau e função do segundo grau. Tudo bem? Inclusive os problemas parecidos com os que a gente está vendo agora. Então vamos estudar, gente. Vamos lá. Muito bem. Então aqui temos o seguinte exercício. Ó. Uma pedra é lançada verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, ela atinge a altura h, dada por h igual a 40t menos 5t ao quadrado. Gente, isso aqui é uma função do segundo grau. Tá? 40t menos 5t ao quadrado. O t está funcionando como um x, né? É incógnita elevada ao quadrado. E h funciona como um y, certo? Então, o h está em função do t, assim como o y está em função do x. É uma função do segundo grau. Ele pergunta, calcula o tempo para ela retornar ao solo. Eu joguei, ela foi, subiu e caiu. Pum, bateu no solo. Quanto tempo demora para ela bater no solo de volta? E depois calcule a altura máxima. De novo, usou a palavra máxima no exercício que envolve função do segundo grau. Se usar a palavra máxima ou o maior valor, você vai usar o quê? O x e o y do vértice para resolver. Tá? Mas e se usar a palavra mínimo ou menor valor? Também é o x e o y do vértice que você vai usar. Até ficar clara a questão máxima, porque o coeficiente do termo ao quadrado aqui é negativo. Daí é sempre máximo mesmo, tá certo? Mas falou em máximo ou maior valor, falou em mínimo ou menor valor, x do vértice e y do vértice. Vamos então recordar essas fórmulas importantes. Qual é a fórmula do x do vértice que você não pode esquecer? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. E a fórmula do y do vértice, qual que é? Vamos lembrar dela? Menos delta sobre 4a. Então esta é a fórmula do x do vértice e esta é a fórmula do y do vértice. Você tem que saber essas 2 fórmulas para as provas. Não vai ter uma prova essas fórmulas, você tem que saber. Você não está com o teu caderno não, né? Então você vai ter essas fórmulas, você vai ter que saber. Mas lá no PSS, vai ter que saber de cor essas 2 fórmulas. Tudo bem? Então, ó, tem que decorar. A fórmula do x do vértice é ainda mais importante, porque como a gente já viu nos exemplos, se eu tiver o valor do x do vértice, eu posso pegar esse valor e jogar aqui na fórmula, no lugar da incógnita ao quadrado aqui, e achar o y correspondente, que é o y do vértice. Então a fórmula mais importante das duas é a fórmula do x do vértice. Porque aqui também se precisa do delta, do b ao quadrado menos 4ac, né? Tá, mas quando ele fala assim, professor, ele está perguntando o tempo para ela retornar ao solo, e não o tempo para atingir a altura máxima. Garoto, garota, pensa um pouquinho. O tempo para ela atingir a altura máxima é o mesmo tempo que ela demora para cair da altura máxima até o solo. O tempo que ela demora para subir é o mesmo tempo que ela demora para descer. Então, se eu calcular o tempo para atingir a altura máxima e multiplicar por 2, eu vou ter o tempo que ela demora para subir e descer. Entendeu? Então, nesse caso, eu vou calcular o x do vértice. Ó. O x do vértice vai ser igual a menos o b, que é 40, então menos 40 sobre 2a, 2 vezes menos 5, tá certo? Que fica menos 40 dividido por menos 10, e o x do vértice vai ser igual a 4. Na verdade, esse x do vértice é o tempo. O tempo para ela atingir a altura máxima, tá certo? É de 4 segundos. O x do vértice, nesse caso, me deu o tempo, né, que é incógnita ao quadrado, para atingir a altura máxima. Então, ela demora 4 segundos para atingir a altura máxima. Qual é o tempo que ela demora para voltar para o solo? Então, o tempo que eu quero calcular vai ser 2 vezes o tempo para atingir a altura máxima. Que, nesse caso, o tempo será 2 vezes 4,
ou seja, o tempo será de 8 segundos. Então a pedra demora 8 segundos depois de lançada através dessa função para atingir a altura máxima. Esse é um lançamento vertical, mas o comportamento dele é como se fosse um comportamento oblíquo, ou seja, de uma parábola, apesar de ela subir para cima, reto, né? Mas ele se comporta a fórmula da mesma forma que fosse uma parábola, como se fosse uma parábola bem estreitinha, assim, que ela vai e volta no mesmo caminho, tá certo? Muito estreito. Então, o tempo de queda livre que a gente trabalha é com a mesma função do segundo grau que a gente analisa. Por isso que a gente está trabalhando com essa fórmula que remete a uma função do segundo grau. Tá bom? Muito bem. Mas o que eu quero além disso? Eu quero calcular a altura máxima que a pedra atinge. Então, para calcular a altura máxima, eu posso calcular o delta e aí colocar nessa fórmula que vou ter a altura máxima, ou, que eu acho muito mais fácil, você pegar para calcular a altura máxima, você pega esta fórmula e substitui nela o tempo pelo tempo para atingir a altura máxima é 4 segundos. Não vai pegar 8, hein? 8 é o tempo para voltar para o solo. Aí o cálculo vai dar 0. Porque a altura quando ela bate no solo é 0 de novo, né? Tá certo? Então você vai pegar um tempo para chegar na altura máxima que é 4. Então 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Tá legal? Então a altura máxima, nesse caso, vai ser igual a 4 vezes 40 é igual a quanto? 160. Tudo bem? 160 menos 4 ao quadrado é quanto? 16. E quanto que é 16 vezes 4? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 80. Então, a altura máxima, nesse caso, será de 80 metros. Tudo bem? Entenderam? Então, esse é um problema clássico de função do segundo grau, de máximos e mínimos. É um problema que os vestibulares, o PSS, adoram explorar esse tipo de problema. Tá? Que tem que saber essas duas formas, principalmente a fórmula do x do vértice, porque você viu que a fórmula do y do vértice eu não preciso. Se eu tenho o x do vértice, eu coloco na fórmula da função e acho o y do vértice correspondente. Então, é um exercício básico, muito comum nas provas, tá? Que você tem que ficar de olho. Professor, eu não preciso decorar a fórmula do y do vértice? Precisa, porque tem casos de exercícios que você vai ter que utilizar essa fórmula, tá? Não é o mais comum esse tipo de exercício que se calcula o x do vértice e usa ele para calcular o y aqui, mas é importante também conhecer essa fórmula. Mas, logicamente, de novo, frisando, a mais importante é a fórmula do x do vértice, ok? Muito bem, então agora vamos ver um segundo exemplo de exercício. Então vamos agora a um segundo exemplo, tá? Dada a função 3x ao quadrado menos 6x menos m, determine para que valor de m, deste m aqui, o mínimo do valor da função é 4. Estou falando em mínimo, ó, falando em valor mínimo. Mas também é o x do vértice e o y do vértice que a gente usa para valor mínimo. Acontece que tem o seguinte, quando eu falo que um número é mínimo de uma função, esse número é o y do vértice. Isso quer dizer, então, que o y do vértice tem que ser igual a 4. É isso que eu estou afirmando nesse exercício. Quando eu quero me referir ao x do vértice, eu tenho que falar, ó, é o x do vértice, sabendo que o x para o ponto máximo é tanto. Ele se refere, escreve que é o x. Mas quando ele fala que um número é máximo de uma função, ou que um número é mínimo de uma função, ele está se referindo sempre ao y do vértice. Então, nesse caso, ele está dizendo, ó, o y do vértice vale 4. Como é que eu vou determinar o valor do m para que o y do vértice seja 4? Primeiro, vou analisar a questão do delta. Vamos lá. O delta, você sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos calcular o valor do delta aqui. b ao quadrado. Quem que é o b? O b é menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, e vezes o c, que é menos m. Tudo bem? Então, ó, o b é menos 6, o a é 3 e o c é menos m. Tá certo? Então, eu coloco aqui e calculo o valor do delta, que obviamente vai ficar em função do m. 36, menos 6 ao quadrado é 36,
Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 3 vezes m dá 12m. Então o delta ficou em função do m. Não tive como tirar o m daqui. Tudo bem? Só que agora, com esses dados, eu vou trabalhar com a fórmula do y do vértice, que é quanto? Menos delta sobre 4a. Tudo bem? Então vamos colocar os valores aqui. O y do vértice é 4. Tá? 4 é igual. Menos o valor do delta. Quem é o delta, gente? O delta é esse valor que eu acabei de calcular. Então, menos 36 mais 12m sobre 4 vezes o valor do A, que é 3. Então, eu coloquei no lugar do y do vértice 4, no lugar do delta 36 mais 12m, que está aqui, e no lugar do A eu coloquei o 3 da função. Certo? Repare que nessa equação a única incógnita que ficou é o m para a gente achar o valor. Então ficou fácil. 4 vezes 3 é 12. Pega esse 12 e passa multiplicando para cá. Então 12 vezes 4 vai dar 48. 48 é igual a menos 36 mais 12m. Tá certo? Mais 12m não. Menos com mais é menos. Então aqui fica menos 12m. Tudo bem? Passando 12m para o primeiro membro, 12m é igual a menos 36 menos 48, tá certo? Passei o 12m positivo para cá e 48 para cá. 12m vai ficar igual a menos 84, que é menos 36 com menos 48. Você passa o 12 dividindo, tá certo? E aí o m vai ser igual a menos 7. Que é a divisão de menos 84 por 12. E aí, então, você achou o valor do m. Então, para que esta função do segundo grau tenha um valor mínimo em 4, ou seja, para que o y do vértice seja igual a 4, é necessário que o m seja igual a menos 7. É mais um exemplo de um exercício de função do segundo grau que aparece com muita frequência em provas de vestibulares, de PSS, que você tem que estar atento. Gente, eu vou passar sempre essa semana mais uma série de exercícios para vocês fazerem de funções do segundo grau. É importante que você faça todos esses exercícios. Pergunte, eu prefiro e peço para que vocês perguntem pelo Classroom, que é mais fácil para eu ver que vocês estão perguntando, já postar as dúvidas direto. Quando vocês mandam por e-mail, eu fiquei com 5 e-mails diferentes nessa pandemia, então às vezes chega no e-mail, chega no outro, até eu checar todos eles dá uma confusão. Então eu prefiro que vocês coloquem as dúvidas na turma do Classroom para que fique mais fácil de responder. As perguntas encaminham na turma do Classroom também, tá certo? Eu posto ali as fotos das resoluções, eu gravo outros exercícios, como já gravei os anteriores também, direto no papel ou no quadro. A gente vai tentar sempre achar a forma que fique mais fácil para você entender. Mas pergunte aqui, use a plataforma do Classroom, tá bom? Vamos lembrar, vocês têm o trabalho para entregar, tá? Não pode esquecer, o trabalho está aí já, a data já praticamente encerrou e você tem que entregar esse trabalho. E tem que entregar também, e fique atento para a prova, que a prova vai ser realizada na outra segunda-feira, na outra semana. Tá bom? Desculpa, de segunda-feira não, na quarta-feira da outra semana. E eu vou ficar lembrando para vocês a prova quarta-feira. Então, estude bastante para que a gente possa ter um bom aproveitamento aí. Valeu? Até a próxima!